você, mas eu estou sentindo tanta presença do Senhor nessa noite. Eu não sei o que Deus quer fazer nessa noite, mas Ele sabe, Ele tem o momento certo, o propósito dEle, a vontade dEle. Amém? Eu tinha preparado uma palavra, até comentei com a Maria Helena sobre o que eu queria falar, já tem mais de um mês que Deus tocou no meu coração. Mas hoje, ao acordar, o Senhor, eu dobrei os joelhos ao chão para orar, fazendo um jejum, entregando a minha vida ao Senhor. Ele mudou tudo. Ele pediu para eu falar a palavra que eu vou trazer para os irmãos essa noite. Então eu creio que é para a edificação da igreja, eu creio que Ele quer falar com vocês de forma sobrenatural nessa noite, amém? Então hoje nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 15. Em Lucas 15 aqui, nós vamos ter falando sobre as 3 parábolas que são bem conhecidas, né? Da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma perdida. Nessas 3 parábolas nós vemos falar sobre perdas, que é o tema de hoje. A primeira é aquele que se perde e não sabe o que fazer. Depois, o que quis se perder. E hoje nós vamos focar no terceiro, que é o que se perde no lugar onde ninguém deveria se perder. É sobre a dracma perdida, amém? Amém. Então, a partir do versículo 8, em Lucas 15, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Senhor Jesus, em concordância com a oração do seu Filho, te peço, Deus, usa como somente um canal para o teu agir nessa noite. Que não sejam os meus lábios, mas seja a voz do Espírito Santo falando no coração de cada um. Como eu costumo orar a ti, ó Deus, que o Senhor abra o coração dos seus filhos nessa noite, que venha ser como uma terra fértil e que venha receber a tua palavra como uma semente. No tempo certo, venha ser plantada e no tempo certo dar o fruto, Senhor, que é necessário. Nós te louvamos e te pedimos, se faça presente no coração de cada um agora nesse momento, amém? Amém. Senta dando glória para o Senhor Jesus nessa noite. Meus amados, eu quero muita atenção de vocês, porque essa é uma palavra pequena, curta da presença do Senhor. É uma parábola que só tem em Lucas. Ela não vai ter em outra passagem, ela não vai ter em outro evangelho. Fala só 3 versículos pequenos contando a história da mulher que perde uma dracma. Mas para vocês entenderem qual é a mensagem de Deus nessa noite, talvez vocês tenham se perguntado assim: o que é uma dracma? Pergunta para o seu irmão assim: o que é uma dracma? Você sabe? O que é uma dracma? Uma dracma era apenas uma moedinha. Era mais comum de prata, mas poderia ser de ouro também. Ela equivale a uma diária de um trabalhador braçal. Então hoje o salário mínimo, não sei, está R$1.500, daria uma média entre 30 a 70 reais por dia. Então uma moedinha valia uma média disso hoje. Naquela época valia menos. Entenderam? Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Mas por que tudo isso? Por que ela fechou a casa? Por que ela foi procurar apenas uma moedinha e também fez uma festa por apenas uma moeda? Eu quero que vocês entendam hoje que essa dracma, o valor dela naquela época era pequeno, mas o importante era o que ela simbolizava. Para as mulheres era de costume, quando elas iam ali se casar, o noivo ele entregava o dote. Antigamente tinha isso, amém? Então você entregava o dote à família da noiva, né? E eles faziam, o povo judeu tinha o costume de fazer como se fosse um colar cheio de moedinha. Já viram aqueles colares cheios de moedinha pendurada? E eles usavam como se fosse um véu de grinalda para pendurar, adornar a cabeça, né? Os cabelos da noiva. E aquilo era muito importante
importante para os noivos, porque simbolizava um compromisso. É como os dias de hoje, que os jovens colocam aquela aliança de compromisso no noivo. E depois de casado, aquilo demonstrava um compromisso, como uma aliança de casamento. E elas ainda permaneciam com aquilo. Então simbolizava um compromisso com o noivo. Então para ela, sair à rua sem aquele colar completo, seria para ela algo muito mal visto pelas pessoas. Para ela era uma perda muito grande. Ela tinha 10 dracmas e uma caiu, uma se perdeu ali pelo chão. Então ela não poderia sair dali porque havia um risco. Ela tinha um compromisso assumido com o noivo, e sair sem ela seria uma vergonha. Ela se sentiu envergonhada. E hoje nós vamos falar a respeito disso, sobre a perda. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que hoje na sua vida é essa dracma. Mas muitos de nós cristãos, no dia a dia, na nossa vida, ao longo dos nossos anos, nós perdemos coisas. Nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder o nosso emprego, nós podemos perder o nosso casamento, uma pessoa, um ente querido. Então eu não sei o que hoje essa dracma representaria para vocês. Mas se coloquem no lugar dessa noiva, no lugar dessa mulher. Imagina que você tenha perdido algo muito especial. O que você faria hoje para encontrar de volta essa dracma? Era a situação que ela estava vivendo. Para ela tinha um valor sentimental muito grande. Marcava para ela a festa do casamento. Hoje é algo especial. Eu brigo com ela sem sair de casa sem aliança. Para mim é uma vergonha, não pode? E de vez em quando ele esquece a massa. Ele deixa lá na pia do banheiro para lavar o rosto, sabe? Eu vou denunciar aqui. E sai sem aliança para a rua. Como as mulheres vão saber que ele é o meu marido? Tem que saber que é um homem casado. Então representava algo importante para ela, entenderam? Amém? Amém. Então há um problema muito sério aqui para ela e para você. Às vezes, dependendo do momento, você também pode hoje não estar se sentindo completo. Há algo que foi perdido em você. Pode ser que tenha algo que você viveu e perdeu. Pessoas acordam hoje, o mundo há uma depressão, uma ansiedade cada vez maior e muito grande por perdas que a gente sofre. E as pessoas às vezes acordam e pensam assim: não vale a pena nem mais viver porque eu perdi tal coisa. Quem aí já perdeu um ente querido, uma pessoa importante? Você já sentiu que não conseguia viver sem aquela pessoa? Você já sentiu que não ia ter forças? Você já sentiu que não ia conseguir se reerguer ou se levantar novamente? E passou, não passou? Tanto que você está aqui de pé hoje. Mas às vezes os traumas, as coisas que a gente vive, ainda ficam marcados no nosso coração. Mas como tem sido você? Como você tem enfrentado essa perda? Essa dracma para a mulher é como algo que não está completo. Os irmãos aqui, por exemplo, eu vou colocar no dia de hoje. Vocês vão numa loja, numa sapataria, vocês compram um pé de sapato? Compram um pé? Você compra o quê? Um par. Imagine eu pegar o meu calçado e sair descalço com um e com o outro pé caminhando pela rua. Ia ficar esquisito, ia faltar algo, não ia estar completo a minha vida. A mesma coisa aconteceu com ela. Há um poder no conjunto, um poder não estar completo. O problema não é o perder o que ela perdeu. O problema é como você lida com essa perda. Como você lida diante de uma perda. Vivemos uma sociedade hoje que perder as coisas é comum. Mas normalmente a gente não faz como essa mulher, entra dentro de casa e procura o que foi perdido. Se o casamento não está bom, é muito mais fácil o divórcio. Se o emprego não está bom, é muito mais fácil pedir demissão. Não é assim que as pessoas se comportam hoje? Porque a gente não consegue suportar a perda, a gente não consegue lidar durante a dificuldade, a gente tem dificuldades ali para poder saber lidar com o cotidiano, com o dia a dia. Muitas pessoas hoje se sentem mais fracas, elas não conseguem ter a força que essa mulher teve para ir ali e tentar procurar essa dracma. Você perde hoje uma moeda, um dinheiro na rua, imagina como que você vai procurar, como que você vai achar.
E às vezes a gente deixa a nossa alma falar muito mais forte. Para vocês entenderem o que é alma, o nosso corpo ele é dividido em 3 partes. Existe uma teoria, né, que fala sobre a tricotomia do ser humano, que nós somos divididos em 3 partes. Corpo, né, que é a carne, a alma, que é a parte emocional, e o espírito, que é a parte que se relaciona diretamente com Deus. Amém? Amém. Então o que acontece? Se na minha vida eu tenho uma perda e eu deixo a alma gritar na minha vida: ai, como meu casamento está difícil, ai, como meu emprego está difícil, eu simplesmente fico ouvindo ali a alma falar comigo, ou eu vou e compartilho com uma pessoa a minha dor, o meu sofrimento, é muito mais fácil para alguém virar para você e falar o quê? Separa, pede demissão, procura outra coisa para repor. Muitas pessoas preferem optar por isso. Quem aí já passou por uma dificuldade, normalmente é amigo que é assim, né? A gente vai pedir conselho para o amigo, o que o amigo fala? Larga dele, mulher! Deus me livre, eu já tinha largado há muito tempo. Não é assim? Larga o seu emprego, o quê? Xinga o seu patrão. Manda aquela pessoa que te perturba o serviço para todos os lugares do mundo. Né? Se a gente não é cristão, então ainda sai ali, ainda peca, vai para a carne também, além da alma, porque usa palavras que não deveria, usa sua boca para, ao invés de profetizar, falar coisas que não devem. Agora, se você dá ouvidos à sua alma, você morre, porque a alma ela não tem intimidade com Deus, ela não quer para você o seu melhor, ela sente as dores, ela está ligada ao lado emocional, ao lado racional. Quem nós devemos dar ouvido nessa noite é o lado espiritual. Mas é muito mais fácil para o ser humano se fazer de vítima, achar o culpado da situação ao invés de tentar resolver o problema. E a gente vê isso na Bíblia há muitos anos, desde lá do Jardim do Éden. Quando a serpente tentou Adão, tentou a Eva, o que ela fez? O que ele fez? Quando estava perante ao Senhor, e o Senhor já sabia o que havia acontecido, e perguntou ao homem o que ele havia feito, ao invés dele assumir o que a gente hoje chama de autorresponsabilidade, os nossos erros, ele disse o que para a mulher? Para Deus. Ela, a mulher que tu deste, é quem me fez pecar. Mas quem pecou na verdade? Quem errou? Para o nosso ego, para a nossa alma, é muito mais fácil achar o culpado. Aquela mulher poderia ter falado: alguém mexeu no meu colar e tirou a minha moeda, ou alguém pisou, mas ela não ficou ali procurando o culpado. E logo depois ela também fez o quê? Ao invés de assumir a responsabilidade, eu quis comer, me senti atraída pelo fruto. Não, ela fez o quê? Foi a serpente que me tentou. Culpar as pessoas muitas vezes é mais fácil, e nós acabamos nos comportando como crianças mimadas, que vão ali, bate o pé, faz o que quer, bota a culpa nas outras pessoas. Eu tenho 2 filhas pequenas, e hoje quem estava aqui mais cedo, a Lúcia viu o escândalo que foi, a birra que foi. Por quê? Por causa de um brinquedo. Aí quebrou um brinquedo, subiu um brinquedo. Na semana passada foi a mesma coisa, criança que se comporta desse jeito. E infelizmente hoje nós não temos adultos saudáveis que crescem e continuam como crianças na presença de Deus, procurando um responsável, uma culpa pelo seu pecado. Porque quem erra é você. Não foi culpa da sua mãe, não foi culpa do seu pai. A gente tem que passar a assumir as nossas responsabilidades. Não podemos nos comportar na presença do Senhor como criança. Eu vou contar uma experiência aqui, um testemunho pessoal que Deus incomodou para que eu falasse. Que normalmente quando a gente está na dor, a gente faz o quê? Procura alguém para desabafar, né? Fica lá como criança, de cara feia, cabisbaixa, mostrando aquela cara deprimida, com aquela tromba de elefante, então com raiva. Para que as pessoas parecem, para poder perguntar, né? Ô irmã, o que você está passando? Aí que vem a oportunidade. Vou falar o que eu estou sentindo. Sabe o que é? É que eu perdi meu filho. Deus foi injusto. Levou uma vida. Meu casamento acabou. Passei por problemas. Quis desistir. Meu marido saiu da igreja.
Eu cheguei para ela para contar o que eu estava sentindo. Eu tinha uma amiga maravilhosa, mas uma amiga na presença de Deus. Não é uma amiga que está fora da igreja, é uma amiga sábia que usa as palavras do Senhor para te aconselhar. E a Carol, né, não sei se alguém conhece aqui, ela às vezes eu chamo ela até de rude, porque ela é muito grossa. Pá! É igual uma espada assim, ó, corta de uma vez. Falo que ela é igual a faca na Tramontina. Quando eu quero às vezes, sabe, só desabafar, conversar dos meus problemas com ela, ela fala, o que você quer que eu fale? É que eu tô passando por um problema. E? Eu olho para ela, que tá na cara de pedra. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos procurar resposta. O que Deus está querendo te tratar nessa situação? O que você fez para levar a essa situação? Muitas vezes a perda, às vezes também não é culpa sua. Acontece além do acaso. E essa minha amiga, ao invés de ali ficar como fazendo mais eu de vítima, né? Porque é muito gostoso você ser vítima. Porque as pessoas vão ali te abraçam. As pessoas te acariciam. Eu fui traída. Meu marido me largou. E agora meu casamento foi pro chão. Larguei meu emprego. Fui demitida. Agora eu tô passando fome, necessidade. Coitadinha. Vamos lá abençoar. Vamos lá dar uma oferta. Vamos lá levar a cesta básica. A gente está acostumado a dar as coisas para as pessoas na hora da dor, mas quem aqui leva uma palavra de vitória, que o Senhor Ele pode mudar o seu quadro, o Senhor Ele pode mudar a sua situação. Vamos lá que eu vou te ajudar a imprimir um currículo, vamos procurar um melhor emprego. Você quer estudar? Eu te ajudo, vamos procurar um curso gratuito. Vamos lá, amada, na igreja, entregar os propósitos e a situação que você está vivendo para o pastor, que é a pessoa certa para estudar, para ver um aconselhamento espiritual, para ver o que Deus quer fazer no seu casamento, para ver o que Deus quer fazer na sua vida espiritual. E eu dou glória a Deus porque todas as vezes que eu sempre queria desabafar com alguém, ela iria lá e falava, me orientava com essa palavra, minha filha, vem aqui. Diferente de algumas pessoas. Gente, às vezes acontece igual fila de SUS. Você está lá às vezes no médico, por exemplo, esperando uma consulta. Você chega lá e fala assim, alguém pergunta para você. Na verdade ele pergunta já querendo falar da dor dele, mas ele pergunta para esperar a sua resposta, para falar que o problema dele é maior. Já viram isso? É uma briga, parece uma discussão para ver quem compete, para ver quem está mais doente. Misericórdia. Chega lá na fila do SUS e diz, menino, meu tendão rompeu do meu pé. Como aconteceu com o Léo. Aí ele me contou, menino, eu cheguei lá, falei com o moço, não, meu tendão que rompeu, vou ter que operar, né? Tô doente. Aí o moço estava do lado, só o seu tendão que rompeu? Você nem sabe, eu caí de moto, o moço saiu do cotovelo e saiu do pé também. Aí o outro escuta e fala assim, o quê? O meu foi a coluna, tô com placa aqui, tô com placa no braço, tô com placa na perna, tô com placa na outra. Parece uma competição para ver quem tá mais ruim. É assim? Não é assim, minha amada? Já aconteceu isso com você? Você vai contar um problema com uma pessoa? Ao invés dela te apoiar e te ajudar, ela quer competir com você para ver quem está com mais problema. Isso já aconteceu comigo. E comigo foi pior. E aí começa a contar aquela situação para você. Agora aprenda uma coisa. Na Bíblia, o Davi, lá no Salmos 42, ele trata a alma dele de forma diferente. A gente até pode sofrer. Não estou dizendo que você não possa sentir dor. Não estou dizendo que você não possa falar dos seus problemas. Salmista Davi, lá no Salmo 42, ele faz o quê? Por que está abatida minha alma? Né? Por que se abate dentro de mim? Ele pergunta, ele questiona. A alma dele estava o que então? Sofrendo, sentindo dores. Mas ainda no final, o espírito dele estava muito mais forte. Ele diz para ele mesmo, espera, confia em Deus. Todas as vezes que a sua alma clamar por um problema, causar uma dor em você, sentir uma perda muito grande, responda com ela utilizando o Espírito de Deus, utilizando a palavra de Deus. E cada vez mais você assim vai se aproximar de uma vida mais tranquila, mais plena. Não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas você vai saber como se comportar diante do problema. Porque nós somos seres humanos, nós temos
isso, nós somos falhos. O salmista Davi lá, também vamos ver esse Salmo 51, ele está ali diante de muitos pecados, se prostrando a Deus em dor, mas ele sempre pedia a Deus assim: Deus, crie em mim. É o que você tem que pedir ao Senhor, cada vez que estiver angustiado com dor. Crie em mim um coração pronto a obedecer, um espírito que seja inabalável, que supere o que a sua alma grita no seu coração. Aquela mulher, ela ali simplesmente está dizendo: não tem graça na minha vida porque eu perdi uma dracma. Mas ela faz o quê? Ela sai na rua e começa a contar para as pessoas que ela está triste porque perdeu uma dracma? Não. O que essa mulher faz, amados? Ela entra para a casa dela, fecha a porta e começa a procurar. Começa a procurar o que ela perdeu. E o que você tem feito normalmente é diferente. O seu problema, a sua situação, a sua angústia, a sua dor, para de ficar contando para as pessoas. Entra para dentro da sua casa, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e entrega para quem é o responsável por te ajudar. Peça a Ele, como o salmista Davi pediu, um fortalecimento espiritual. Permaneça na sua casa. E normalmente não é isso que o Satanás quer. Ele quer que você abra a sua porta. Ele quer que você conte a dor, que você seja um cristão na rua para dar um testemunho ruim para as pessoas. Quem aí já viu aquele cristão atribulado que só conta desgraça? Ai, como é que você evangeliza uma pessoa na rua? O quê? Eu vou para a igreja para quê? Para sofrer? Olha lá como é que o irmão só sofre. Eu vou para a igreja para quê? Essa mulher, então, ela entra para dentro de casa para recuperar o que ela perdeu. Ela não se faz de coitadinha para as pessoas, ela fecha a porta e procura. Só que o processo de procura para melhorar o seu espírito e para poder achar o que você perdeu nem sempre é fácil, ela é difícil. Talvez você não entenda o quanto foi difícil para aquela mulher procurar essa dracma. Vou colocar em vocês aqui num contexto histórico. A casa daquelas pessoas naquela época, naquele período, era diferente do que é hoje. Olha que piso lindo. Fácil. Se eu jogar o meu brinco aqui no chão, né? Quem enxerga melhor, não eu, talvez vocês vão enxergar mais rápido que eu, vão achar o meu brinco com muita facilidade. Mas as casas naquele período eram às vezes de terra batida. Tinha muita poeira, eles viviam praticamente em um deserto, onde a terra, às vezes, poderia ter a tempestade de areia que encobria ali de poeira o local. E o que acontecia? Ela entrou dentro da casa e às vezes poderia ser pedra, tinha frestas grandes. Como que ela ia procurar em cada frestinha? Naquele período, os judeus também tinham o costume de, dentro das suas casas, não só os judeus, mas outros que haviam por lá, de criar dentro das suas próprias casas no primeiro andar animais. E às vezes ali onde os animais ficavam tinha palha, tinha feno. E aí como é que se imagine cair uma moedinha ali no meio? Até você tirar tudo e procurar. Eu não sei quanto tempo demorou para aquela mulher achar aquela dracma. Eu não sei quanto tempo ela demorou para poder varrer toda a casa. Mas ela foi. E diz a palavra do Senhor que ela procurou atentamente. Mas não foi só a procura. Ela precisou varrer toda a sujeira. Pergunta para o seu irmão do seu lado assim: o que na sua casa está sujo? O que você precisa varrer hoje para procurar o que havia sido perdido na casa? O que hoje traz o seu compromisso com Deus que você perdeu e a sujeira está encobrindo ali a sua perda? Você precisa às vezes o quê? Varrer seus problemas, varrer as suas dores, varrer os seus pecados para conseguir achar o que havia sido perdido. Quantos conseguem entender isso nessa noite? Vou te dar mais um exemplo aqui na Bíblia. Quantos aqui conhecem a história de Sunamita? Amém? Já ouviram falar? Amém. Mas segunda Reis fala que de repente um filho que ela nem pediu, foi o profeta do Senhor que foi lá e profetizou a ela e ela recebeu. Ele se encontrou doente e faleceu. Ela simplesmente fechou a porta do quarto, não ficou como numa fila de SUS. Meu filho, Deus! Ela foi lá: eu vou
quem pode resolver o meu problema. Então ela chegou até o profeta Eliseu. E todo mundo que perguntou para ela o que estava acontecendo, ela disse o quê? Qual foi a resposta dela? Tudo vai bem. Estava bem? Não. Imagina quanta alma angustiada lá dentro dela gritava por socorro. Imagina quanta alma dela sofria por ter perdido o seu único filho, já na idade avançada que ela tinha. Mas ao ter um encontro com Eliseu, o que ela fez? Aí ela pôde expressar realmente o que ela sentia. Diz a Bíblia que ela abraçou os pés do profeta. Ela se rendeu aos pés dele e disse: o meu filho está morto. E ele pôde fazer o quê? Resolver o seu problema. Então o que você tem que fazer, assim como a mulher da dracma, assim como o sunamita, é, se você está diante de uma perda, diante de um problema, vá para sua casa, procure alguém que possa resolver o problema. Aquela mulher, ela não tinha ninguém naquele momento, pelo menos a Bíblia não conta. Mas o que ela fez para poder conseguir achar a dracma, além de varrer, ela acendeu a candeia. A candeia era um objeto que eles iluminavam nas casas. Então a luz, ela revela o que está perdido. A luz, quando você está em situações de problema e você traz a luz, a existência, a luz de Deus na sua vida, você consegue enxergar o que você precisa. Diz a palavra do Senhor lá no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, diante dos problemas, procure a luz do Senhor. Pare de reclamar, vai buscar o que você perdeu. Seja qual for a sua situação ou qual for o seu problema. A gente não lê a Bíblia porque é gostoso. A gente consegue gostar de ler a Bíblia depois que você começa a ganhar intimidade com Deus, começa a se tornar prazeroso. Mas no começo é difícil, irmãos. Quantas vezes vocês talvez também já tenham passado por situação assim? Quem já pegou a Bíblia e começa? Qual é a mulher que possuía 10 dracmas? Aí vem o sono. Aí você quer ler a Bíblia depois do serviço, está cansado. Aí dorme. Gente, quantas vezes eu já dormi até em cima do óculos, a minha irmã fica brava comigo, que ela que faz meus óculos. Me quebrou de novo, eu dormi em cima. Quantas vezes misericórdia, parece que é o inimigo que age na sua vida para te dar sono, só por ler a Bíblia, né? Quem já passou por essa situação aí, amém? Ou foi só comigo? Então, é pela insistência. A gente não toma uma injeção porque é boa, mas a gente toma uma injeção porque ela cura. A gente não toma um remédio porque é gostoso. Normalmente a maioria dos remédios são até ruins, mas a gente vai lá e toma um remédio porque a gente precisa ser curado. Então busque a luz do Senhor, o que te traz cura, o que te traz renovo, o que te traz fortalecimento espiritual. Busque a presença e a palavra do Senhor para que ela seja a luz na sua vida, para que ela revele o que está em oculto, para que ela revele o que está escondido, para que ela revele a você os pecados. E quando vier a alma na sua vida gritar: eu tenho problemas, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu sou feia, você vai lá e lê na Bíblia, porque ela tem todas as soluções para a sua vida. Você não é feio, você é imagem e semelhança de Deus. Eu sou fraco. Não, diz a palavra do Senhor que eu te levanto, eu te sustento com a minha mão, com a destra da minha mão, eu te fortaleço. Se você achar que foi abandonado, diz o Senhor que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, o Senhor teu Deus, nunca te abandonarei. Então todas as palavras que você precisa de consolo, de conforto, e as respostas estão aqui. Amém? Então diga para o seu irmão que está do seu lado: acenda a sua lâmpada. Repete com fé: acenda a sua lâmpada. Aleluia. Glória. Varra a sua sujeira. Busca aí o que está em oculto. Tira para fora da sua casa tudo que não é de Deus. Muitas das vezes a gente se pergunta por que pessoas se afastaram da presença, né, do meio da convivência. Não questione a Deus se Deus mesmo varreu algumas sujeiras da sua vida. Muitas das coisas que nós passamos é provisão do Senhor, amém?
pecado, muitas vezes, ele te suja e vem trazer uma falsa sensação de prazer momentâneo. Essa sujeira, essa poeira, ela é revelada também com a luz. Vocês já viram quando a luz do sol bate dentro de uma casa? Você olha para a estante assim, nossa, parece que está limpa. Você olha, de repente, quando o sol bate, fica aquela poeira no ar e revela a poeira que estava na estante, ou no chão, no piso. Então a luz, ela serve para refletir ali o que está escondido, o que está sujo. Então não esqueça de buscar a luz do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Santo, Deus vivo. Aleluia. Glória. Santo de Israel. Que essa mulher ensine então para a gente hoje que você pode estar incompleto. Entre para sua casa, varre, limpe, acenda a luz e não desista. Procura ali, com a ajuda do seu espírito, acalmar sua alma desesperada e ganhar forças. Não desista. Tenha coragem de mexer naquele quartinho de bagunça. Mas agora, para eu terminar, fique de pé. Amém? Glória a Deus. Mas quando você achar a sua dracma que você perdeu, quando você achar a luz que o Senhor iluminou aqui através da palavra, achar a sujeira que precisava ser limpa da sua casa, você não simplesmente também guarde para você dentro de um quarto de uma porta fechada. Você simplesmente faça uma festa, reúna os seus amigos, reúna os seus vizinhos e dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Aí sim você pode abrir a sua boca para falar para as pessoas. Pare com essa mania de ser um cristão atribulado, de levar só problemas para as pessoas. Dê testemunho de como Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus renova, Deus fortalece, Deus cura. Eu contei aqui quando eu fui chegar para uma amiga e falei, perdi meu filho. E aí, a dor da minha alma gritava. E eu simplesmente tinha vontade, eu não falei porque eu me calei. Por conhecer a palavra, eu não falei nada contra Deus, até por medo. Porque antes, eu não tinha tanta intimidade com Deus, eu achava que Deus era um Deus rigoroso, um Deus que amaldiçoava, um Deus que trazia problemas para as nossas vidas se a gente falasse contra Ele. E eu me senti sozinha no quarto de hospital, achando que Deus não estava comigo. Mas Deus usou o profeta, usou o meu pai e usou pessoas para falar comigo que às vezes é necessário nós passarmos por problemas sozinhos, fechar a porta do nosso quarto. Deus vai lá e nos deixa passar por problemas para que nós possamos ser provados, para que nós possamos ser tentados. O próprio Jesus foi tentado. Por que você acha que não vai ser? Você é melhor acaso do que Jesus e que não vai ter problemas nenhum? Sua vida vai ser plena porque é cristão? Não, nós passamos por problemas. Quando eu entendi que Deus não é um Deus de rigor, mas é um Pai amoroso, eu senti a presença do Espírito Santo naquele lugar. O meu maior medo era, Deus, quando eu passar pela cirurgia para tirar esse bebê, eu não quero ficar desacordada, eu tinha muito medo de anestesia. Deus foi tão bom comigo, que quando eu tomei a anestesia, eu fiquei desacordada sem dor, mas eu ouvi tudo o que aconteceu. Eu ouvi cada palavra que os médicos conversaram, e eu em espírito ali, desacordada, eu falei com o Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor escutou a minha voz. Eu sei que o Senhor está me permitindo ouvir tudo que está acontecendo aqui. E assim como Jó, eu falei, Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o seu santo e poderoso nome. E Deus foi tão misericordioso que ele não precisava me dar nada em troca, mas Deus foi tão maravilhoso que ele ainda me deu dupla honra. Vieram duas bênçãos na minha vida a mais para compensar toda dor e toda perda. Dupla honra só. Amém, irmãos? Então, nesse momento, feche os seus olhos. Entregue